O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, avaliou positivamente o desempenho da Corte, mesmo depois de pesquisas de opinião indicarem uma alta da rejeição. Em entrevista à Folha, publicada no último domingo, Barroso disse, abre aspas, o Supremo tem feito muito bem ao país. Na defesa da democracia, nós prestamos um serviço importante. Não acho que o STF acerta sempre. Como uma instituição humana, ele tem falhas. Num colegiado, pessoas têm ideias próprias. Às vezes, um diverge de alguma linha que prevaleça. Ninguém é dono da verdade. Fecha aspas. Barroso ainda culpou os aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo enfrentamento do Congresso a decisões da Corte. Segundo o presidente do STF, Bolsonaro elegeu o Supremo como seu adversário e atacou ministros com o que chamou de incivilidade muito grande. Bom, a gente começa a nossa rodada de análise e comentários. Quero dar as boas-vindas, Ana Paula Henkel, muito boa noite. Hoje, oficialmente, nosso primeiro programa aqui de 2024, hoje dia 2 de janeiro. Ontem fizemos uma retrospectiva do ano de 2023, então hoje, oficialmente, começando os trabalhos. Ana, muito boa noite. Espero que você tenha passado aí uma boa virada de ano, porque tem muito trabalho pela frente. É isso, Paula, muito trabalho pela frente e entrando nesse ano, sendo a família Oeste, né, que sendo semana passada e durante o final de semana, tanta gente em contato comigo através da rede, dizendo que era assinante, era um novo assinante da revista Oeste. Então, feliz ano novo a todos vocês, novos assinantes da revista Oeste, aqueles que renovaram também a sua assinatura. Vamos seguir aqui combatendo o bom combate, não é, Paula? Feliz ano novo a todos, Paula, Piotto, Silvio, mestre Augusto, que 2024 nós continuemos exatamente como fechamos 2023, combatendo o bom combate e sem filtro. Paula, é engraçado, né, que os ministros do Supremo Tribunal Federal, eles vivem numa realidade paralela e eles acham que o brasileiro hoje, o brasileiro que resolveu gostar de política, mesmo se chateando todos os dias, não vai largar o osso, para dizer uma expressão das redes sociais. A política entrou de vez para a vida do brasileiro e eles falam para um nada, como se fosse o casal Lula e Janja no 7 de setembro, acenando para o nada. Eles falam para ninguém, pelo menos ninguém do povo brasileiro, eles falam para sua bolha. Olha, dizer que ninguém tem ideias próprias, isso não condiz muito com a realidade, porque sabemos que ali cada um tem a Constituição designada na sua cabeça, e não o que está nas páginas da nossa Constituição. Como a gente sempre fala aqui, não é, Paula? Nossa Constituição tem falhas? Tem. Poderia ser melhorada? Poderia, mas ela existe. E nem as nossas atuais páginas estão sendo respeitadas pelo Supremo Tribunal Federal. Dizer que ninguém é dono da verdade também não é acurado isso, porque eles se acham os donos da verdade. Nós testemunhamos através durante todo o ano de 2023, que eles deram de ombros para o devido processo legal no Brasil, para as leis, para o Estado de Direito, ou seja, eles têm ideias próprias, sim, e eles se acham donos da verdade, sim. E para finalizar, Paula, claro, culpou o presidente Bolsonaro, não só o Lula, como a Janja, não apenas o casal que acena para o nada no 7 de setembro, vive com Bolsonaro na cabeça, e nós vimos durante todo o ano de 2023, absolutamente todos os discursos do Lula, ele tinha que citar o presidente Bolsonaro. Agora nós estamos diante do mesmo sintoma, né? A Suprema Corte que vai culpar o Bolsonaro por absolutamente tudo. Ou seja, é um discurso que mostra que, infelizmente, uma Corte Constitucional se tornou uma corte política e aliada àqueles que culpam o Bolsonaro até hoje por tudo. Adalberto Piotto, muito boa noite, um feliz ano novo para você.
Quero trazer um dado aqui que nós já comentamos aqui no programa em outras oportunidades, uma pesquisa da Genial Quest que mostrou que a aprovação do STF caiu para 17% em outubro de 2023. Ou seja, quase 80% da população brasileira não está muito satisfeita com a atuação do STF, mas, segundo Luiz Roberto Barroso, aspas, o Supremo tem feito muito bem ao país. Aspas para o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, em entrevista à Folha no último domingo. Boa noite, Piotto. Boa noite, Paula, Silvio, mestre, Ana Paula, a todos vocês que nos acompanham, feliz ano novo. Institucionalmente, a entrevista do Barroso foi próximo do trágico. Quando ele começa a citar os bolsonaristas, essas frases todas, ele se afasta do que deveria ser um presidente de Supremo Tribunal Federal. Bom, para começar a frase dele, né, derrotamos o bolsonarismo num evento da Uni, foi muito ruim. Não deveria sequer estar lá, como já adiantou aqui Ana Paula diversas vezes, e quando ela faz menção exatamente a essa questão do afastamento. Desdenhar também de pesquisa de opinião é uma bobagem, porque 17% não leva ninguém ao segundo turno. Como e por que eu estou usando a expressão segundo turno? Porque o STF se miscuiu em questões políticas quase partidárias, coisa que também não é função de uma corte constitucional, que deveria ser o STF e não é. Eu vou me permitir discordar do ministro Barroso. Eu espero que ele me dê o direito à liberdade de expressão, que não é dele, é da Constituição. O STF não está fazendo bem ao país porque não está fazendo bem à Constituição, em guardar a Constituição. Eu vou citar só algumas coisas aqui. Fiz uma lição de casa. Os inquéritos sem fim não é legal. Ele sabe, até como advogado, não precisa nem ser ministro do Supremo para saber isso daí. Supressão de liberdades constitucionais. Lembra da censura prévia até segunda-feira da ministra Carmen Lúcia? Tem outras. Eu só estou citando essa porque essa é a que chamou muita atenção. Vamos lá. Releituras, para usar uma expressão do ministro Gilmar Mendes, casuísticas da Constituição. Que ora o Supremo é garantista, ora é punitivista. Incrível, né? Veja só o que, por exemplo, pensa o Supremo sobre todos os presos da Lava Jato. Veja o que pensa o Supremo sobre pessoas sem nenhum passado criminoso, aliás, sem, inclusive, individualização da conduta, mas com penas altíssimas de prisão. Um avanço sobre prerrogativas de outros poderes, por exemplo, a questão de pautas que são do Congresso, como drogas, aborto, e até o marco temporal. Uma vez que o Congresso se debruçou, sai o Supremo de cena, esse é um assunto constitucional, está lá. Aborto, drogas, já há legislação sobre isso. E outra, isso é assunto popular. E se é assunto popular, é assunto da sociedade, quem decide é o Congresso Nacional, que não se omitiu do processo. E mesmo que demore para decidir sobre determinados temas, o Congresso tem um tempo. Não tem que vir o Supremo e atropelar. Não é uma novidade que, não estamos sem lei. A lei pode ser alterada, mas a alteração tem que vir de uma discussão democrática no Congresso Nacional. A presença de ministros do STF em festas, jantares, eventos da Uni. O ministro Barroso acha isso bom para o país, como ele diz que o STF está sendo, essa falta de preocupação em se manter um pouco mais no recato, que é uma prerrogativa, uma natureza do juiz, do Poder Judiciário. Ou seja, aí veio, tudo bem, o Perdeu Mané está ali, ele foi incomodado numa rua em Nova York. Eu até entendo que isso foi muito ruim, mas derrotamos o bolsonarismo não é frase de ministro do Supremo. Não poderia estar na mesma vida de alguém como ministro Supremo e essa frase, ainda mais num evento da Uni, que é um evento de oposição. A Uni é um puxadinho do PCdoB, que é um puxadinho do Lula, que é um puxadinho do PT, enfim. Não tem nada de bom para o Brasil nessa história toda. Fala. Silvio Navarro, muito boa noite, um feliz 2024 para você hoje aqui ao meu lado. E eu quero aproveitar para acrescentar mais um ingrediente aqui para o nosso debate, um outro trecho da entrevista do ministro Barroso sobre o que ele disse a respeito dos atos do 8 de janeiro. Ele disse o seguinte, aspas, nós conseguimos deter o populismo autoritário, prestamos um serviço imprescindível ao país, que é a preservação da Constituição e da democracia. E mais adiante disse o seguinte, eu sou um sujeito que vivo para a história e não para o dia seguinte.
Silvio Navarro, quero te ouvir nessa. Quanta soberba, não, Paula? Boa noite para você, querida Ana, Piotto, mestre Augusto Nunes. Feliz 2024 para todos que nos acompanham, que começam esta semana com a gente. Bom, o ministro Luiz Roberto Barroso, ele não tem mais nenhum pudor em admitir que é um político, que cumpre e desempenha papel de político. Ele disse: nós derrotamos o bolsonarismo. Agora, ele diz que o problema do Brasil são 58 milhões, talvez, de pessoas que optaram pelo, abre aspas, não gosto sequer desse termo, bolsonarismo, porque é associado a, segundo Barroso, os poderes que não são os poderes do bem. Foi essa expressão que ele usou também em fevereiro de 2022, no evento em Nova York, cercado de pessoas que ele considera fazer parte dos poderes do bem. Ele divide o Brasil dessa forma, com essa fala, com falas como perdeu Mané e nós derrotamos o bolsonarismo. O juiz não tem que ter lado, o juiz não tem que vestir a camisa. Esse é o grande equívoco, esse é o desrespeito à Constituição, ao artigo que estabelece poderes harmônicos, porém independentes. Poderes independentes. E aqui no Brasil já começa tudo errado, porque é o rei aqui que escolhe o seu juiz. A maioria ali, inclusive, escolhida pelo PT. E depois eles prestam favores. O principal foi ter reabilitado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a disputar eleições e venceu. O ministro Luiz Roberto Barroso coleciona uma série de citações que vão sim entrar para a história, ele está correto, mas para as piores páginas possíveis. E acho que ele tem todo o direito de pensar o que ele quiser sobre o assunto que ele quiser, de encampar qualquer agenda, qualquer pauta, desde que ele vá lá para esse Congresso, segundo ele, repleto de bolsonaristas, debater na tribuna com os bolsonaristas e dizer que a agenda dele, dos poderes do bem, é a correta e não a agenda daquelas pessoas que foram eleitas pelo voto popular, tem eleitores, coisa que ele não tem. Tire a toga. Se quer ser político, vá ao Congresso Nacional, vá ao Senado, dispute uma eleição para a Câmara, se vencer, já que a sua popularidade que ele acredita que tem é tão grande, é lá a casa para fazer debate político. O Supremo Tribunal Federal deveria simplesmente guardar a Carta Magna, só isso. Augusto Nunes, o nosso decano, muito boa noite, um grande ano para nós, Augusto. Boa noite, Paula. Um grande ano para nós, todos nós, tá? Desejo mesmo meu irmão Silvio, grande Piotto, minha parceira querida Ana, e desejo também um bom 2024 para quem nos acompanha. Olha só, o Supremo até agora não disse que as pesquisas mentem, senão estariam os institutos todos num dos inquéritos, né, que são milhares de inquéritos administrados pela vara criminal, como ele próprio denominou, do ministro Alexandre de Moraes. Está aqui o parecer popular. 17%. Candidato nanico, seria se fosse participante de qualquer corrida eleitoral. Candidato nanico, partido nanico. O que eles acham? Que o povo não sabe escolher? Mas então ele se baseia em quem? Para dizer que para avaliar positivamente o desempenho da tá aqui. O Supremo tem feito muito bem ao país, na opinião de quem? Dele próprio? Eu escrevi um artigo uma vez sobre o Barroso, em que o título eu acho que resume a ópera. O Barroso se acha, né? Ele se acha. Cada vez que ele solta um de modo que abre todos os parágrafos das falas dele, ele fica com aquela pose de quem vai anunciar mais um tópico da versão brasileira dos 10 Mandamentos. Né? Vem aí, né, um enunciado histórico. Aí ele diz, por exemplo, que o Cesare Battisti é inocente, que lutava pela democracia. Ele está dizendo que o Supremo garante a democracia. Eu publiquei na Revista Oeste, no último número da Revista Oeste, um voto numa questão que tratava de liberdade de expressão em 2018,
separando os tópicos do antigo Alexandre de Moraes, que faz a defesa da liberdade de expressão e da democracia, com o apoio enfático do Barroso, que é a grande resposta para eles. Eles estão atropelando a democracia diariamente. E a Constituição eles nem rasgam diariamente. Já tiraram ao lixo. Valem as decisões que eles tomam a cada dia, segundo as conveniências e interesses da corte, a que eles pertencem. Agora, aqui é o seguinte, ele acha o quê do inquérito das fake news? Vai acabar quando? Atende a Constituição, vai dando um exemplo. Estamos chegando ao 5º ano, né, ao quinto aniversário. Vai acabar quando? Ele é constitucional? Ele é correto? O que ele pensa? Agora aí vem e culpa o bolsonarismo que ele derrotou. Olha a incongruência. Ele já não derrotou. O bolsonarismo continua produzindo efeitos até depois da morte. Ganhou? Agora, para encerrar essa primeira passagem aí pelo Supremo, que não nos abandona em nenhum dia, né? Desde que estamos juntos aqui. É verdade que ele vai entrar para a história. Vai entrar para a história no capítulo brasileiro da História Universal da Infâmia. O Supremo vive, graças à composição atual, um momento infame. E o presidente da corte, que é o Barroso, tem um lugar assegurado nesse capítulo do qual eu quero manter distância. Eu não gosto, eu jamais diria que entrei para a história porque é preciso ser muito presunçoso, sabe, muito pretensioso e se achar, né, demais para se autoqualificar dessa maneira. Agora, para entrar no capítulo universal da infâmia, ele está garantido, ele tem a vaga garantida, tá? E vai crescendo o espaço reservado a ele. Augusto, até ia aproveitar aqui para incluir o que disse aqui a Maria Neide Monteiro no chat. Ela perguntou por que ele não faz uma autocrítica, mas acho que você já respondeu aí no seu comentário, né? É isso. Tá aí a resposta.